A graça e a paz, irmãos. Tô aqui regulando. O celular tá tudo troncho aqui. A graça e a paz, Estamos aqui mais numa live desta noite. Hoje, 24/5, 24 de maio. E estamos nessa luta aí pela pregação do Evangelho. Hoje de manhã, falei com os irmãos sobre uma prerrogativa que a prefeitura, um projeto da prefeitura que a prefeitura está preparando para quê, E vou recapitular, que cria uma certa expectativa, não é minha, é da prefeitura, não sou eu que estou estabelecendo essa norma, é a prefeitura, o prefeito da cidade, de que a partir de 8 de junho as igrejas elas poderão voltar às suas atividades, Não sei se vai ser fato, se o Ministério Público vai aprovar, vai aceitar, mas está em discussão essa matéria, a partir de 8 de junho, que é uma segunda-feira. A partir da segunda-feira, 1º de junho, vários eventos, cada dia vai abrindo um segmento aí da sociedade, o comércio, a indústria, vai ter autorização da prefeitura para voltar às suas atividades, tá? E a gente está junto nisso aí, atento, tá? E eu queria que você estivesse até orando por isso, porque são situações que nos chama muita atenção, nos envolve, porque nós vamos ver, tá? Não estou dizendo que a igreja vai abrir a partir de 1º de 8 de junho, Vamos esperar essa decisão da prefeitura, E após se houver essa confirmação, nós vamos fazer um estudo, com os oficiais da igreja e vamos ver o que a gente faz, Porque tudo será, se isso houver, se isso ocorrer mesmo, será com muito cuidado, muito zelo, tem várias restrições e nós acataremos todas elas, tá bom? Se for o caso. Mas vamos esperar, fique atento, se você souber de alguma coisa, me comunique aí, eu estou atento a essas notícias, eu tenho aqui o plano completo do prefeito e é uma perspectiva, Hoje eu estava vendo que teve um número de mortos no Brasil, foi muito alto, 1.100 e pouco, se eu não me engano. Então, eu não sei, no Rio também parece que o número de mortos hoje foi muito alto. Então, eu não sei se isso faz com que regrida essa proposta ou se ela vai à frente. Eu acredito que ela vai à frente porque existe uma realidade socioeconômica, que há uma perspectiva, e essa perspectiva é muito viável, muito coerente de acontecer, muito possível de acontecer, melhor dizendo, de que dentro de pouco a prefeitura não tenha mais dinheiro para pagar funcionários, o Estado não tenha para pagar, o governador já disse que para ir para segundo semestre aí, ele não garante os pagamentos dos aposentados, dos trabalhadores, dos funcionários públicos e dos aposentados. Então isso é muito preocupante, porque está saindo dinheiro, saindo, mas não está entrando no normal, logicamente, diante da pandemia e diante das restrições que o comércio, a sociedade toda está enfrentando. E isso é um grande problema, porque são dois grandes problemas, tanto da saúde, da pandemia, quanto da questão socioeconômica. Então, eles estão analisando exatamente isso para saber o que fazer, e essa proposta do prefeito está nessa direção, tá? Então, nós estamos atentos, Não há nós não nos precipitaremos, Nós só estamos noticiando para a igreja porque isso é público, e você vai ver isso aí na mídia, isso nas mídias já deve estar rolando, E a gente vai precisar tomar posições diante disso, tá bom? Olhe por isso, que Deus nos capacite, nos oriente, para a gente fazer o melhor e a gente também não expor ninguém, nem a gente se expor e por aí vai. Mas a gente também precisa ver quais são as nossas necessidades. Amém? Amém, irmãos. Como normalmente começamos, Zélia, Zélia Cerqueira entrou aqui, tô com saudade da Zélia, Bom vê-la aqui, distante, está lá em
ela Cabo Frio, né? Ali na reta indo para Barra de São João, né? Zélia, saudade de você, Zélia, né? Um beijo, ela manda aqui a paz do Senhor para a igreja, né? Então um beijo para Zélia, né? Como nós normalmente começamos, gostamos de orar, né? Orar pelas nossas necessidades e temos assim o que agradecer e o que continuar clamando. Nós agradecemos a Deus, eu agradeço, eu particularmente, né? Porque a minha irmã finalmente manteve o contato comigo, ela mandou um contato para mim e dizendo que está bem, que estão todos bem e estão recuperando lá e tal, né? E que graças a Deus passaram o momento pior passou e eles estão assim, não sei se estão totalmente recuperados, mas não houve o risco, né? Não houve um declínio após contágio de que levasse a internações e por aí vai. Não foi o caso. Eles ficaram em casa, né, os 4, e agora já parece passou esse período de 14 dias aí que a ciência manda ficar em quarentena, né, eles ficaram lá e tal, e agora o tempo passou e a vida segue. Né, então eu fico feliz por isso. Ontem, né, minha irmã é Cleide, o Oswaldo, marido dela, a Raquel e Débora, minhas sobrinhas. Também temos, né, e aí é um pedido, a gente continua orando pelo Roberto Guimarães. Roberto Guimarães, ele é marido de uma senhora chamada Beth, que trabalha lá na Junta Geral, né, uma senhorinha que eu gosto muito dela, muito amiga da Rosana, e ela pegou Covid-19 e ele está em convalescência, recuperando de um processo, de um tratamento de câncer, né, lógico, a imunidade baixa e tal, e ele não estava muito bem. Mas ele foi ao hospital e tal, mas não ficou internado, está em casa e está sendo tratado, e graças a Deus, é um bom sinal que ele não precisou ser internado e tal. E continuo, né, pedindo por Rita de Cássia, né? Rita de Cássia, lá de São Paulo, ela é minha ovelha, nunca deixará de ser minha ovelha, amada, né? São as gratas amizades que nós temos. Hoje conversei com o marido dela, liguei para São Paulo, falei com ele, Josevaldo, e ele disse que ainda não teve a notícia de hoje, que ele teve ontem a última notícia, mas ontem a notícia não era das piores, né? Que a notícia é que ela estava mais ou menos estabilizada e que não estava entubada. Está usando máscara de oxigênio em alguns momentos, que tem dificuldade de respiração, mas ainda não chegou ao ponto de ser entubada, né? Então a gente continua orando. Peço você, Rita de Cássia, do Santos Veras, o nome dela, né? Uma querida amiga, uma ovelha assim, muito especial na minha vida, né? Como falei de manhã na escola dominical, são as grandes amizades que a gente faz no Evangelho, né? E a Rita é uma dessas grandes amizades, o marido dela, os filhos, né? Os filhos eu nem conheço, agora até hoje falei com ele, eu tenho que ir a São Paulo, né, urgentemente, para conhecer as crianças, e até assumi o compromisso que ele queria, então logo volto à normalidade, e tivermos um feriado, eu vou passar um final de semana lá em São Paulo para conhecer o Josevaldo. Eu não conheço pessoalmente, só conheço via telefone, e as crianças eu não conheço, só conheço por vídeo. Eles mandam sempre vídeo para mim, me chamando de vovô, me brincando e tal, né? Então, e assim eu tô lá orando. A minha preocupação, como disse de manhã com a Rita, é que o Josevaldo também está com os sintomas da Covid, né? Ele contaminou-se, talvez com Rita, ou vice-versa, não sei, né? E ele está com alguns problemas, alguns sintomas, tipo ele está falando que não sente gosto, não sente cheiro, né? E isso me preocupa, porque parece que eles não têm familiares lá, né? Nem o Josevaldo, nem a Rita de Cássia. E eles têm duas crianças especiais, assim, uma especial e tal, né? Então é uma luta assim, muito grande. E a gente está assim, muito atento, conversei com ele, a gente está oferecendo ajuda, todo tipo de ajuda possível nesse momento. E a maior das ajudas é a oração. E nós queremos orar nesse momento, te pedir, né, que nos ajude também aí no teu dia a dia de orar por Rita de Cássia, né, essa mãe, esposa, os 2 filhos estão em casa, o marido está cuidando, ele está até dia 29 sem trabalhar, ele não precisa ir ao trabalho, está empregado, mas não precisa estar dispensado de ir trabalhar. E ela está internada em Santo André, no hospital de campanha em Santo André. Amém? Vamos orar, né? Orar por você, orar pelos nossos amados, orar por cada um de vocês, orar por nós, para que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, porque realmente os tempos têm sido assim bastante difíceis, né? Bastante complicados, e a gente fica assim muito preocupado com tudo, com tantas mortes,
né? E a gente tem orado para que a morte não nos alcance, né, na nossa igreja, no nosso derredor, né? Tem notícia que algumas pessoas morreram, mas a gente está pedindo, Senhor, livra-nos na nossa igreja, a Igreja Congregacional de Varlobo da morte, né? Algumas pessoas se contaminaram, mas já estão recuperadas, outros ainda estão em processo, mas tenho pedido a Deus constantemente misericórdia, que a morte não venha ao nosso arraial, em nome de Jesus. Mas vamos orar por esse pedido, inserindo também os idosos, a turma aí da área de saúde, né, que continua batalhando, correndo de riscos de contaminação. Mas vamos orar, te convido a orar nesse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, por causa de Cristo Jesus. Porque através de Cristo Jesus, usando como ponte, usando como acesso a Ti, nós queremos glorificar o Teu nome, porque apesar de toda a tragédia, apesar de toda a pandemia, apesar de toda a contaminação, Tu tens nos livrado da morte, e nós queremos glorificar o Teu nome por isso, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, Senhor. Ó Deus, continue caminhando conosco, continue nos guardando, continue nos livrando de todo mal, continue nos livrando, Senhor, sendo nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Pai, livra-nos dos dardos inflamados, do maligno, livra das flechas de enfermidade, livra-nos das flechas da depressão, da tristeza, do sentimento de derrota, em nome de Jesus, Senhor. Opera maravilha sobre nós, sopra o vento do avivamento sobre nós, do despertamento da Tua palavra. Pai, que todos nós, não só eu, mas que a igreja, não a igreja apenas de Varlobo, mas a Tua igreja, a igreja de Cristo Jesus, a igreja militante aqui na terra, ela aproveita esse momento para se restaurar, Senhor, para se purificar, Pai, para se livrar dos seus maus hábitos, em nome de Jesus, e que nós possamos, sim, a partir disso, voltar, né, como igreja, que talvez seja aí a partir de 8 de junho aqui no Rio de Janeiro, não sei, mas voltarmos diferente, voltarmos mais crentes, voltarmos mais fervorosos, voltarmos cheios de poder, cheios de autoridade, para fazermos diferença nessa terra, para salgarmos essa terra, para iluminarmos essa terra que caminha em passos largos na direção do inferno, com as propostas de libertinagem, de homossexualismo, de violência e etc e tal. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, acrescenta a nós com o vento do Teu Espírito o que Tu quer que nós trabalhemos em nossos corações, e entendo que é um tempo de trabalhar, né? Um tempo de trabalhar em nossas mentes e corações, uma condição de ser melhores crentes, de deixarmos a maledicência, deixarmos os rancores, as raivas, as fofocas, os grupinhos, Pai, lançarmos isso por terra, porque são obras de Satanás estabelecidas. Pai, igrejas divididas, igrejas que pessoas querem dividi-la para que possam criar confusões, mas que esses sejam destronados dos planos diabólicos que estão nos seus corações, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai, trabalha conosco, fala conosco, Pai, é o que nós pedimos nesta noite. Toma, Senhor, os nossos enfermos, toma a irmã Nedir, toma a irmã Leide, toma a irmã Áurea, Senhor, nas Tuas mãos, toma os idosos da Tua casa, Senhor, guarda os livros de todo mal, e Pai, te peço pelo Roberto Guimarães, o marido da Beth, que está em casa, ainda não está 100% recuperado dessa Covid, ele não pode ter uma complicação diante do seu quadro de saúde. Te pedimos misericórdia sobre o Roberto Guimarães, em nome de Jesus. Vai lá na barreira do Vasco, Senhor, agora sopra sobre ele o vento da restauração, dá-lhe força, dá-lhe ânimo para viver, e faz com que ele te conheça, em nome de Jesus. Toma a Rita de Cássia, Pai. Oh Deus, está lá em São Paulo, lá aquele hospital em Santo André, sozinha, isolada do marido, isolada dos seus filhos, isolada dos seus familiares, dos amigos, Pai. Creio que há uma preocupação tremenda ali daquela mulher, mas Deus, eu te peço, e como tenho te pedido a cada instante, em nome de Jesus, tem misericórdia da Rita e sopra, levante-a daquele leito para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e que tenhamos notícias cada vez melhores. Se é da médica ligar hoje, amanhã, que ela nos traga boas notícias, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, mais ainda, em nome de Jesus. Fica conosco, toma a palavra desta noite, toma os cânticos desta noite nas Tuas mãos, aceita
aceita o nosso culto como um aroma suave às tuas narinas, Senhor. Que não seja um ajuntamento de pecadores, de carnais, mas seja o ajuntamento dos santos que glorifique o teu nome. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado pela tua presença em nosso dia a dia. Obrigado por cada família, Senhor. E te peço por cada família, cada casa, cada família representada na tua igreja, que o teu Espírito sopre sobre eles, livrando-os de todo mal. Dá nas famílias unidade, dá nas famílias devoção a ti, Senhor. Dá na família uma visão melhor da tua história, da cruz de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Vamos aqui com a Rosana, né? Louvar ao Senhor, né? Em nome de Jesus. Boa noite, amados e amadas. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estava pensando essa semana e é muito estranho quando eu olho para o computador, para o celular, eu vejo a minha imagem, né? É muito ruim a gente não olhar para os irmãos. É estranho, é muito ruim, mas é o que nós podemos fazer, né? Não tem outro jeito. Esperar que tudo isso vai passar e que nós podemos nos rever. Gostaria de pedir a você que abra a tua Bíblia e nos Salmos, eu queria, antes de nós começarmos a entoar os cânticos ao Senhor, do Salmo 111, ele fala assim, o título dele é As Obras Magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que
Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor, grandes são as suas obras. Aleluia. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Podemos dizer sempre, como diz esse Salmo 111, né? Aleluia, de todo o coração, rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Então hoje, neste momento, agora, juntos, como filhos de Deus, em Cristo Jesus, podemos adorar ao Senhor, dizer-lhe que Ele é bom, que Ele é bom, que Ele é bom. O tempo todo o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. A sua justiça reina para sempre. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Podemos? Cante aonde você está, aí agora, diga para Ele, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom, e a sua misericórdia
O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o nosso Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia. Deus, eu quero te louvar, engrandecer o teu nome, nesta noite, neste momento e nesta hora. Te agradecer, Paizinho, por Cristo Jesus na minha vida e na vida de todos esses que estão assistindo. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos nesta noite, Pai, ouvir a Tua voz, Espírito Santo, a falar conosco. Senhor, vem sobre nós, fala conosco, usa o Teu servo, em nome de Jesus. Abençoe-nos nesta noite, Deus. Conforta aqueles que precisam ser confortados. Consola aqueles que precisam ser consolados. Senhor, vivifica aqueles que precisam ser vivificados. Senhor, carrega no colo aqueles que precisam ser carregados. Deus, dê forças àqueles que estão enfraquecidos. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Aqueles que estão tristes, Senhor, coloque a alegria do Teu Espírito sobre eles, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero te convidar a você abrir a tua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 8, de 1 a 9, vamos ler de 1 a 9. Vamos ler, irmãos? Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo, vamos ler de 1 a 10. De 1 a 10. Vamos ler? Vamos ler. Depois eu vou ler aqui o que a Gertrude escreveu, que é muito interessante. Mas vamos ler. Amém? Amém. Do pecado para a salvação pela graça. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, que Rosana acabou de cantar, e estando nós mortos em nossas transgressões, algumas versões dizem delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, eu queria falar sobre a graça de Deus. A graça, ela é um assunto inesgotável. Podemos falar sobre ela todo dia, durante 365 anos do dia do ano, né? Esse ano do 366, que é o ano bissexto. Nós podemos falar e nunca esgotaremos a matéria, porque ela é uma matéria inesgotável. A teologia apresenta a graça de uma forma assim como um dom sobrenatural, né? Que é dado, que nos foi ofertado por Deus no meio da salvação, né? A teologia trabalha essa ideia. No cristianismo, na Bíblia, né, que acabamos de ler, a graça é um favor de Deus, é um dom de Deus, e é um dom que ganhamos gratuitamente, que Deus nos dá. E nesse encontro com a graça, somos transformados e somos restaurados. A graça, ela confere, né, ao homem uma vida divina, espiritual, fazendo-nos filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus. Né? E quando a relação com Deus ela é interrompida por causa do pecado, a sua recuperação, a sua restauração da relação com Deus é feita via arrependimento e genuíno, né, dos pecados e a aceitação do sacrifício da cruz que Jesus Cristo fez por nós. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça. A salvação é um ponto indispensável no processo da salvação. A graça é um ponto indispensável no processo da salvação. Não existe salvação sem a graça, porque para a salvação não existe a obra do homem, né? Não existe a ação do homem. A graça é um dom divino, né? E pela graça nós somos salvos, né? E aí vamos pensar, e a definição de graça é algo muito simples, e gosto muito de definir dessa maneira, da forma simples, né? A graça é o favor imerecido que Deus faz por nós. Né? A graça é algo que nós não merecemos, é o que Deus faz por nós sem merecer, é de graça, né? Não pagamos. Eu sou dizimista, eu sou pastor, eu estou na igreja desde 81, eu estou há 39 anos no evangelho, então por isso você é salvo. Não, tem muita gente que pega muito esses caminhos, né, de se achar por algum motivo merecedor de alguma coisa, e a graça mostra exatamente o contrário. Nós não somos merecedores de nada, é a favor de Deus, né? E se pensarmos na palavra graça, qual o sentido da graça, né? A graça ela tem a ideia de uma benevolência, de um favor, né, de uma estima, né? Mas é um favor que não tem retorno. Eu tinha um amigo, tenho até hoje, ele não é morto ainda, está ficando velho como eu, e eu não vou dar o nome dele aqui não, mas eu tinha uma transportadora no passado, e eu tinha caminhão e ele tinha caminhão também. Então a gente era muito amigo, a gente interagia muito, quando eu precisava consertar, procurava ele me ajudava e tal. E ele sempre falava um negócio assim: eu vou fazer algo por alguém,
ajudar alguém, porque amanhã eu posso precisar. E, humanamente falando, ele tinha razão, né? Ou seja, ele não fazia nada de graça para ninguém. Se você chegasse lá, se eu chegasse lá, se alguém chegasse lá e pedisse ajuda a esse rapaz, ele ajudaria. Mas não era uma ajuda de graça, porque ele ajudava assim: ah, eu te ajudei hoje, então você me deve um favor. Então você ficava em dívida com ele. Não é a ideia da graça, não era de graça o que esse rapaz fazia. Né? A ideia da graça é algo que Deus faz por nós e que nós não temos condição de pagar e nós não vamos pagar nunca. É um favor imerecido. E isso é muito interessante, porque Deus não tem, né? E Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, ele não tem nenhuma obrigação de nos oferecer a graça a nós pecadores, né? Mas ele aceitou fazer isso de própria vontade por causa do seu amor por nós. Por isso que diz, né, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nós estávamos lá praticando pecado, né? Quando antes de entrar para a igreja, sempre falo, passei muitas noites, agora eu estava ali pensando, passei muitas noites em terreiro de macumba, passei muitas noites ouvindo os atabaques de macumba num terreiro de candomblé lá em Irajá. Quantas noites passava ali? Enquanto eu estava ali, aí de manhã acabava as danças, as cantorias, aí tinha umas consultas. E quantas vezes fui consultar? Eu recebi consultas de Maria Padilha, de Pombagira, de Dom de Zé Pilantra. Quantas vezes? Quantas vezes ele tragou charuto na minha cara, fumaça de charuto na minha cara, que eu odeio cigarro. Mas enquanto eu estava lá ouvindo o Zé Pilantra falar me orientar em alguma coisa na vida, ou a Maria Padilha, ele estava me amando. Eu acho que eu sempre lembro disso, eu gosto de sempre lembrar disso. Enquanto eu estava lá fazendo essas bobagens na vida, ele estava nos céus me amando. Eu te amo, Marcelo. Mesmo você estando aí interagindo com o inferno, mesmo você estando aí participando das obras de Satanás, eu te amo. E isso é muito legal, cara, porque eu não fiz nada por isso. E esse amor dele, né? E houve uma obra do Espírito dele por mim, que um dia me fez conhecer umas pessoas que me convidaram para ir para uma igreja. E eu aceitei aquele convite sem nenhum entendimento do que eu estava fazendo, sem nenhum propósito. Aceitei por aceitar. E lá no ano de 1981, entrei a primeira vez numa igreja. E ali conheci Jesus Cristo, filho de Davi. E ali eu comecei a entender no processo longo, lento, né? Passou aí pela igreja, Elias Rodrigues Pereira, Francisco Jorge Joaquim de Azevedo, né? Pastor Cléber Rodrigues Pereira, pastor Benedito Dias Prestes, e depois foi pastorear a igreja, né? Quando eu fui assim de uma forma mais efetiva para a igreja, né? Foi o pastor Manuel Bernardino de Santana Filho, que foi o pastor lá que me induziu mais nesse caminho, botou classe de crente, que me batizou, eu fiz classe de crente com ele, que me batizou, depois fez meu casamento, depois apresentou meus filhos. Então com o Bernardino houve essa história, né? Esse tempo. Então ali eu não sabia nada, eu fui para a igreja sem noção, mas hoje eu entendo. Tudo aquilo era vamos usar a palavra trama, entre aspas, tá bom? Era uma trama, uma conspiração dos céus. E conspiração, entre aspas, para me tirar do caminho da morte. Sem eu fazer nada, sem eu merecer nada. Fui para a igreja. Não tinha nada a ver com igreja. Nunca ouvi falar igreja congregacional na face da terra na minha vida. Eu lembro que um tempo antes a gente fazia macumba e ia fazer despacho em porta de igreja católica, porque macumbeiro não faz, acredito que não faça ainda despacho na porta de igreja evangélica. Eu ia fazer macumba na porta de igreja católica com a minha mãe. Pegava o carro cheio de bagulho, ia jogar macumba no rio, que o demônio mandava jogar, e por aí vai. A vida era essa. Mas decidiu Deus, e é fruto do seu amor, de me salvar. E ele fez: Marcelo, vem cá, negão, vem cá, vem pra cá, vem pra perto de mim, e eu vou te mostrar uma nova história, e eu vou realizar uma nova obra na sua vida.
E aí eu entendo a graça, eu paro para pensar nessa perspectiva, porque não tinha lógica ele me chamar para a igreja. Não tinha sentido ele me chamar para a igreja. Mas ele chamou. Não tinha sentido ele me chamar para a salvação, cara. Mas ele chamou. E ele andou comigo, e ali naquele início de vida foi muito difícil, porque a gente vem cheio de carrapichos, né? Das máculas do pecado e com prática do pecado, e eu continuei vivendo aí muito tempo ainda na igreja praticando o pecado. E a graça continuou sobre a minha vida. Era graça sobre graça. Né? Como canta, como é que é? Quem canta? Graça, superabundante graça? Quem canta, Rosana? Azaf Borba canta, né? Graça, graça, superabundante graça. Até o Paulo Leite gosta muito desse hino. E é superabundante graça, porque ia graça, porque eu tropeçava, fazia besteira de novo, e lá vinha o Espírito Santo, me pegava pelo braço, lá vinha o meu Deus, me carregava no colo, e me trazia de novo, botava no caminho, e eu fazia outra besteira, e acertava. Ficou um altos e baixos de longo tempo, até que a obra do Espírito Santo, ela se consolidou na minha vida, e eu efetivamente aceitei a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Mas tudo oriundo da graça. Tudo baseado, a base era a graça, o favor que eu não merecia da parte de Deus, e que Deus não tinha nenhuma, volto a dizer, que Deus não tinha nenhuma obrigação de se manifestar a mim, de estender a mão para mim e de me salvar. Mas ele, no seu infinito amor pelo homem, pelo Marcelo, por você, por cada um de nós, ele estendeu a sua mão e me tirou do tremedal de lama. Definir graça é algo muito complicado, porque, como falei lá no início, né, graça a ideia, o processo da graça, o estudar a graça, o definir a graça é muito extenso. Mas é um atributo só de Deus. Porque nem nós conseguimos praticar a graça com as pessoas. Nem nós. A graça é um atributo de Deus, irmãos. É por causa do caráter de Deus. Quando nós somos tomados pelo Espírito, aí a gente consegue praticar favores de graça, sem segundas intenções, mas tudo oriundo da cruz de Cristo. A graça, ela tem umas fases, né? E isso é interessante de se pensar, porque essas fases da graça, eu penso, né, exatamente nessas fases na minha vida, e vejo na vida de ovelhas que a gente levou a Cristo, né? Qual o primeiro passo? É a revelação de Deus. Deus revela-se para nós e mostra a sua bondade, que é a superabundante graça, porque ele te tira, né, você estando morto no seu delito e pecado, ele derrama da graça sobre a tua vida. Foi o que ele fez comigo. Estou aqui vendo o Alexandre Vera, né? Ele está pedindo até para orar pela Rita, mas, Alexandre, nós já oramos pela Rita, tá? É porque você entrou depois, né? Então, é o Alexandre Veras, que está lá em Teresina, no Piauí, que está falando aqui comigo, né? É algo que a gente não consegue entender por quê. Então, a primeira fase da graça é a revelação da bondade divina. E Deus começa a demonstrar misericórdia. Ele começa a demonstrar amor, enquanto nós o ofendemos. Enquanto nós tacamos pedra na cruz, enquanto nós desprezamos o sacrifício de Jesus, ele derrama sobre nós o seu amor. E ele fez isso comigo, e fez isso com o povo de Israel, e fez pelos incircuncisos, fez pelos judeus, pelos gentios. Aí depois eu entendo que há nessa fase um segundo plano, uma segunda etapa, onde Deus apresenta para cada um de nós a sua graça. Aí ele se apresenta de uma forma mais clara, né? Ele derrama a graça sobre nós,
E a gente fica atônito sem entender, porque não tem lógica. A graça não tem lógica, irmãos. Né? Enquanto nós estávamos mortos de delitos e pecados, ele derramou sobre nós a graça. Isso não tem lógica humana. Que na nossa concepção, porque por isso que lá no final ele diz o quê? No texto que nós lemos lá no versículo 8, se não me engano, no 9, aí ele fala assim, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a graça, ela não tem, a gente não tem como comprar a graça, como adquirir a graça, como fazer algo pela graça, não tem, cara. Muita gente dentro da igreja acha, porque já fez isso, aquilo ou aquilo outro, acha merecedor da graça. Mas nós não merecemos a graça. Aí eu estou aí no Evangelho há 39 anos, já fui pastor, já estive lá em Teresina com o Alexandre Veras, que está aqui falando comigo, ele é irmão da Rita, que nós oramos, tive lá, já estive em Campo Maior, comi o pão que o diabo amassou com o rabo e com o chifre, desculpe a expressão, para implantar uma igreja ali em Campo Maior, que foi o projeto Nilson Braga. Lembro que deixaram o templo pela metade, sem espaço para usar como igreja, irmão, sem dinheiro, com um monte de problemas e tal. Caraca, foi um sofrimento que você não imagina. E ali a gente ralou, irmão, eu fiquei doente da coluna por causa daquela igreja. Eu tive que resolver problema de obra, de fazer obra sozinho, sem dinheiro, e aqui no DEM, aqui no Rio de Janeiro, me ajudando, mandando dinheiro, levantando oferta, porque a igreja ficou sem telhado, tive que colocar o telhado, tive que colocar a treliça, tive que fazer um monte de obra na igreja lá sozinho, e tive que visitar, lembro, minha parceira Sandra Roja estava comigo, nós tínhamos que visitar 300 pessoas que foram evangelizada pelo projeto Nilson Braga. Eu tinha um calhamaço de ficha desse tamanho, com nome e endereço, e eu tinha a missão de visitar 300 pessoas, eu sozinho. Rosana cuidou da casa, nós mudamos para Campo Maior sem móveis. Eu lembro como hoje, em Campo Maior nós morávamos, chegamos lá, já tinha uma casa alugada, uma boa casa, diga-se por sinal, bem assim, em frente à delegacia de Campo Maior, uma casa boa, com garagem, 3 quartos e tal, mas nós não tínhamos móveis. Porque os nossos móveis já estavam desmontados lá em Teresina, porque a gente já estava no projeto de ir embora para o Rio de Janeiro. Tivemos que mudar todo o contexto. O armário da nossa casa em Teresina, quem conhece a Rosana é uma pessoa muito organizada. A Rosana, ela é muito metódica, muito tudo quadradinho, tudo no lugar. Nós não tínhamos armário. Aí nós conseguimos umas caixas, lembra, Rosana? Umas caixas de papelão de televisão e fizemos assim, empilhamos caixas e abrimos a boca das caixas e ali era o nosso armário. Difícil, fogão já era de lá, geladeira pequena, não tinha sofá, não tinha um monte de coisas, irmãos. E a gente foi lá malhar, tipo enfiar o frio, lutar para que o nome do Senhor Jesus fosse. Aí eu posso falar assim, eu mereço a graça porque eu fui para Campo Maior, passei por isso tudo. Não mereço nada, irmãos. Eu mereço a morte. Hoje eu mereço a morte. Hoje eu mereço ser açoitado. Mas tem gente que pensa que pelo que fez, aí apresenta o seu histórico, o seu currículo, eu já fiz isso, aquilo, outro, então por isso, irmãos, para mim, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. O que tudo é fruto, voltamos à graça. Tudo é fruto dos favores não merecidos. Lá em Campo Maior, irmãos, a gente comprei uma bis, uma moto cilindrada, não, era 100 cilindradas, se não me engano, isso por causa da economia do combustível, eu tinha carro, mas lá em Campo Maior a gasolina era muito caro, eu andava de bis naquela cidade toda, ia numa casa visitar, ia na outra visitar, eu e Rosana, à tarde, eu sozinho, quando era homem, eu e Rosana, irmão, foi um tempo que você não imagina o sacrifício, tive que tirar meus filhos da escola particular, coloquei em escola municipal, pública, em Campo Maior, com ensino com um nível baixíssimo, tá? Desculpe aí os professores de Campo Maior, mas um ensino de um nível hiper baixo, um nível de professores despreparados, efetivamente. Tirei o Vinícius de colégio particular, tive para ele acabar o ensino médio em Campo Maior, Guilherme também, Guilherme era pequenininho também, Então, a minha vida, o pastor Paulo Leite, eu lembro, presidente da UIACB na época, ele me chamou
chegou lá num projeto, me botou num canto e disse: Marcelo, eu preciso que você socorra a denominação. E você vá para Campo Maior, aliás, eu estava em Campo Maior, que você more aqui em Campo Maior e você toque a igreja, porque nós precisamos ir para o Rio de Janeiro para levantar um pastor, porque não tinha, porque o missionário de Campo Maior tinha sido mandado embora por problema lá que eu não convém, né, e tal. Então, eu preciso que você fique aqui para a gente não perder todo o nosso sacrifício, todo o esforço do projeto Nilson Braga, e você vai tocar a igreja, né, sozinho. Aí a Sandra Rocha ficou lá um tempo, alguns irmãos ficaram lá um tempo, mas na verdade depois eu fiquei sozinho. O templo foi deixado, o projeto Nilson Braga atrasou um pouco na construção, deixaram as paredes pela metade, deixaram o templo em terra fofa, terra mesmo, não tinha sala de escola dominical, não tinha telhado, não tinha água, não tinha banheiro, né? Então, e aí toca essa igreja. Caraca, meu, e agora? E todo mundo pega a caravana e vai embora para suas casinhas, para suas igrejas, e ficou eu, Rosana Vinícius e Guilherme para fazer aquilo. E visitar 300 pessoas e concluir o templo. E o pessoal do DEM foi muito legal comigo. Eu falava, preciso de dinheiro para isso, para comprar as telhas, preciso de dinheiro para comprar isso. E eles mandavam o dinheiro e a gente ia lá em Teresina e eu ali em Campo Maior mesmo comprava e conseguimos pedreiro e tal, para fazer a igreja aparecer um pouquinho com a igreja. Nós fazíamos escola dominical, eu tenho fotos disso no sol, irmãos. A escola dominical começava 9 horas, aí era numa sombra de uma parede, né? Então a gente botava ali, não tinha nem cadeiras, não tinha cadeiras, irmão, né? A gente botava ali, o pessoal sentava em tijolos, sentava em coisas lá que para se assentar, e aí a sombra ia chegando, cara, a sombra ia diminuindo, então a gente começava a correr, porque o sol era muito quente, Campo Maior muito quente, então a gente tinha que correr para acabar antes que o sol chegasse nas pessoas. Aí já quando estava assim na cabeça, pegando o lado das pessoas, a gente acabava para ir embora, e visitava e convidava para ir para a igreja, e ali nós batizamos mãe de santo, batizamos uma família de uma mulher que tinha um terreiro de macumba, e ali nós pudemos fazer, mas assim, que pastor bom, mentira isso, tudo fruto da graça. E hoje eu não posso chegar aqui para você e dizer que eu mereço algo porque fiz isso, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Pela graça, superabundante graça derramada sobre a minha vida para me salvar. Aí quando eu vejo pessoas dentro da igreja batendo no peito, nas igrejas evangélicas espalhadas pela face da terra, e existe muitos disso, pessoas batendo no peito, porque são crentes há tantos anos, porque já fizeram tantas coisas e tal, eu fico aterrorizado, eu não consigo entender. Porque naquele momento, nesse discurso, a graça é jogada no lixo. A graça, ela é apresentada ao homem de uma forma muito clara, né, nessa segunda fase. Através de Jesus Cristo. Aí você começa a entender Jesus Cristo. Porque o homem natural, ele não vai entender Jesus Cristo, cara. Como Deus sendo... Por isso que os judeus não entendiam. Por isso que os romanos não entendiam. Como Deus vem à terra na forma de homem e morre, nasce numa manjedoura, num lugar totalmente desfavorável ao parto de uma criança. Filho de carpinteiro, que não é uma profissão próspera materialmente. Vindo de cidade pequena, Belém, Belém Efrata, tão pequena diante das milhares de Judá. Nascido manjedoura, depois morre numa cruz. Então o homem não consegue entender isso. O homem não consegue entender isso. Porque isso não é para entender, cara. Tem que ser revelado. Isso só é revelado pela graça. Só é revelado pela graça. O Espírito só mora em você pela graça. A salvação só alcança teu coração pela graça. Não há mérito. Você não pode fazer nada. Porque não tem como fazer, cara. E o terceiro ponto da graça, terceira fase da graça, ele proporciona, ele revela a salvação e a santificação. E aí você é salvo, você aceita Jesus, e ainda por esse processo da graça, o Espírito Santo mora em você, e o Espírito Santo trabalha com você para te santificar, para te orientar a não andar no caminho do pecado. Porque o que Paulo fala aos Coríntios é que nós andávamos no passado, e em Cristo Jesus passamos a viver em novidade de vida.
E Paulo diz que as coisas velhas passam e tudo em Cristo se faz novo. Então aí entra esse processo de santificação. É a terceira fase da graça, onde a gente entende que temos um Salvador e Senhor chamado Jesus Cristo, filho de Davi. E aí a gente, a partir daí, entra numa outra estrada, na estrada da salvação. Porque todos os outros 3 pontos, os 2 pontos anteriores, está te trabalhando para te colocar nessa estrada. A revelação da graça, primeiro ele revela o seu amor, resgatando você no meio da morte, no meio do pecado, afrontando Deus com a tua vida, meninas fazendo sexo fora do casamento, jovens fumando maconha, meninos se embebedando, se embriagando aí nas madrugadas, e violência, e roubo, homens adulterando, mentira, e tantas práticas pecaminosas, homossexuais. O homossexualismo tem aterrorizado a nossa sociedade, tanto mulheres quanto os homens, dentro das igrejas, o homossexualismo em grande escala. Então a graça, ela vem te revelar primeiro, mesmo nesse processo, mesmo nessa história, mesmo nesse meio dessa confusão, a graça é revelada como amor e bondade de Deus. E depois ele expressa a graça, ele mostra-se a graça, ele revela a graça de uma forma um pouquinho mais clara, apresentando Jesus Cristo. Aí você aceitando Jesus Cristo, você entendendo Jesus Cristo, você é salvo por Jesus Cristo, numa terceira fase. E ele entra num processo de santificação. E toda vez que eu penso nessa fase, irmãos, eu só posso pensar na minha vida, no processo da minha vida. Eu me batizei, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu me batizei. Um dia que eu for lá em Bangu, eu vou perguntar para os irmãos lá se tem ficha lá, porque eu ainda sou membro da igreja de Bangu, Aí eu vou perguntar lá para eles quando é que eu me batizei. Eu acho que eu me batizei em 84, 85. Porque eu me batizei junto com a Rosana. Então a Rosana está dizendo aqui foi em 84. A Rosana, que é organizada, tem um certificado do batismo. Eu, que não sou tão organizado, não tenho mais. Então me batizei em 84. Então de 81 a 84, irmão, foi uma luta para se chegar ali àquele batismo. Mas cheguei por misericórdia de Deus, por causa da graça. E fui batizado ali na igreja congregacional de Bangu, pelo pastor Bernardino. Passei pelas mãos do pastor, por isso que lembrei, lá no início, do pastor Benedito Dias Prestes, um grande mestre, falecido, morto já, mas aquele homem foi para mim um grande exemplo. Ele gostava muito de mim, ele me ensinou muito. Outro pastor muito importante na minha vida, porque a igreja ficou, quando eu entrei para a igreja não tinha pastor, e a igreja ficou um tempo sem pastor, e alguns pastores ajudavam, era o pastor Clébio Rodrigues Pereira. O pastor foi meu mestre, eu lembro que eu ia às quintas-feiras para estudo bíblico ministrado por ele, e lá estava eu, novo crente, não entendia nada, burro pra dedéu, irmão, mas estava lá sentadinho, e o Cláudio me insistindo comigo, me insistindo para que eu aprendesse, me cobrando, exigindo de mim uma conduta melhor, me cobrando. Ele não era o pastor da igreja, ele era um pastor que a região, na época, que era a terceira região, mandou para lá dar uma assistência à igreja de Bangu, e o pastor Benedito também. Então eu criei muito vínculo, tanto com o pastor Benedito, e quanto com o pastor Cléber, que tem um grande carinho, uma grande estima pelos dois, Infelizmente o pastor Benedito já não está entre nós, está no paraíso, O pastor Cléber, sempre que eu encontro com ele, ele diz isso, Que ele lembra que ele foi meu primeiro pastor Cléber, no sentido assim de praticar o seu ministério na minha vida. E depois, efetivamente, o Bernardino, quando foi o pastor, passou a ser o pastor da igreja de Bangu. Então, essa história toda é a minha história. Essas fases são as minhas fases. E eu sempre vou louvar a Deus por ter passado por essa fase. Aí tem os pontos da graça, Então você passou por essas 3 fases, entra naquele processo de santificação, via graça, E aí a gente vai... Eu sempre, quando penso nesse processo de santificação, eu penso assim, você vai andando numa estrada, e você tem uma série de deixa eu pegar aqui alguma coisa que colhe, Isso aqui da Rosana... Esse aqui, vamos daqui, isso aqui são recadinhos da Rosana, mas vou escrever aqui, como se fosse pecados. Você tem um monte de pecado colado em você todo. E esse processo de santificação, você vai andando, você vai caminhando na estrada da salvação. Você não está santificado no sentido de ter uma vida plena de
uma vida mais digna com Deus. Você ainda tem prática, você ainda é o velho homem, você tem resquício do velho homem. Mas aí você vai andando com Cristo. E de manhã nós falamos algo muito interessante, né? Na lição da escola dominical, o autor da lição falava: quanto mais você se envolve com Deus, mais Deus se envolve com você. E por graça e misericórdia, lá atrás eu decidi me envolver com o Evangelho. Então nessa caminhada, o pecado ia caindo. Caiu um dia, caiu outro no outro dia. E foi caindo, cara. E era um processo de uma nova criatura. E aí a gente, nessa estrada, a gente envereda e começa a entender algumas facetas da graça. E a gente começa a entender uma primeira fase, a graça comum, né? Que é um cuidado assim, muito maior de Deus, que essa graça comum, ela não é uma graça, aí você começa, os entendimentos que você vai tendo quando você aceita Jesus e começa a caminhar, se envolver com as coisas de Cristo. Essa graça comum, ela não é exclusiva da igreja. A igreja tem um equívoco de achar-se dona de tudo. Não! A graça comum é a graça dada a todos os homens. Todos os homens são alcançados pela graça. O macumbeiro, o ateu que não crê em Deus, ele não sabe, coitado, mas ele é alcançado pela graça. Todos são abençoados por Deus através da graça, da sua graça. Todos recebem do seu favor, que é imerecido. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 145, versículo 8 e 9. Salmo 145. Lá no finalzinho de Salmos. Aí o que diz? Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos. Aleluia. E as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ou seja, o Senhor é bom, né, que ele se manifesta sobre todos. Ele é tão bom que talvez nessas horas tem um terreiro de macumba lá, o pessoal batendo as suas macumbas lá e tal, adorando a Satanás. Quando eu estava lá no terreiro de macumba, ele é tão bom que ele ama essas pessoas. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo tem João 3,16. E a salvação é para todos, cara. Cristo veio para todos. E a igreja tem às vezes, uns discursos dentro da igreja que Cristo é nosso, é exclusivo nosso. Não é, cara. Ele é o nosso Deus. Aí é uma exclusividade de quem o aceita como Deus, né? Mas ele não é só nosso. A morte de Jesus Cristo é para todos que decidirem aceitá-lo. E o nosso papel, sim, né, é oferecer, é apresentar a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Ponto. Nós fazemos isso, né? E fazemos isso hoje na escola dominical. Eu não sei se está aqui, né? Se tiver, Elisângela, me manda uma mensagenzinha, porque eu não consegui ler, porque tem nome demais, não dá para me ler, né? Então, Elisângela, sobrinha da Odete, estava lá na classe, né? E a gente estava falando com ela sobre aceitar a Jesus Cristo. Então, isso é um processo, isso é o meu papel, é o papel da Odete, que faz com ela que é tia da menina, da Elisângela, né? É o meu papel como pastor, como servo, como sal, como recebedor da abundante graça do Senhor. Eu tenho que pegar aquele que está perdido e mostrar para ele, cara, pela graça sois salvos. E Deus quer te salvar. E ele ofereceu o seu único filho, cara, para te salvar. Eu preciso ir para as ruas e fazer isso. A igreja precisa sair das suas quatro paredes e anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja não pode ficar dentro dos quatro paredes tratando de problemas, ofensas, grupinhos e panelinhas e discussões apenas. Nós precisamos dos nossos assuntos, mas a igreja precisa ir para as ruas, anunciar que Jesus Cristo é um Salvador e apresentar essa graça, entender, fazer as pessoas entenderem que a graça está sobre ela, aonde ela estiver, quando estão nos trens, quando estão dentro dos ônibus, quando estão nas suas casas, quando estão bebendo, quando estão roubando, quando estão matando, a graça está sobre ele. Ele precisa entender a graça, e é a graça comum.
Porque o nosso Deus é bom, né? E como? Aí a gente entende essa bondade que dura para sempre, que a Rosana cantou, né? De uma forma muito profunda, né? Quando eu olho para a minha vida. Quando eu olho para a tua vida. Quando você olha para si próprio. Né? Ele tem te abençoado, mesmo você que não anda nos caminhos dele. E tem pessoas aqui, né, assistindo o culto, e Deus seja louvado por isso, participando dessa live, que não são efetivamente evangélicos e que efetivamente não aceitaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Mas mesmo assim eu quero te dizer que a graça do Senhor, que é a graça comum, tem sido derramada sobre a tua vida. Mesmo quando você toma a tua cerveja, quando você fuma maconha, quando você faz sexo com o namorado pelos cantos da vida aí, né, com a namorada, quando você pratica o pecado, essa graça comum está sobre você. Aleluia, né? Aleluia, né? Aleluia mesmo. Né? Temos também, né, um aspecto da graça que é muito interessante, que é a graça salvadora. Né? Que nós falamos um pouco aí nas fases da graça, mas aí a gente já começa, aí está falando, ali nós falamos daquelas fases no início da história. Né? No início da história. Agora a gente está falando da fase da graça depois que você aceitou Jesus Cristo e você está no processo de santificação. E essa graça salvadora, porque, irmãos, como a Bíblia diz que nós temos nossos nomes arrolados no livro da vida. Quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de verdade, não é essas mentiras que tem um monte de gente dentro da igreja e que não aceitou Jesus Cristo nada. As suas obras mostram que não aceitaram Jesus Cristo. Porque quem aceita Jesus tem que passar lá para o Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ter aquelas características obrigatoriamente. Se não as tem, eu me preocupo. Então, quando a gente vê dentro da igreja pessoas tendo práticas não condizente com Gálatas 5:22, eu paro e penso assim, eu não vou condenar e dizer, esse aí não é salvo, aquele é, eu não vou fazer isso, mas eu paro e vejo assim, esse aí não demonstra características da salvação que está lá registrado em Gálatas 5:22, né? Então, a salvação, ela entender ter o nome escrito no livro da vida, tanto é que isso tem sido menosprezado no meio da igreja. Né? A salvação tem sido menosprezada no meio das igrejas. A salvação não tem sido pregada nas igrejas nos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas com graça, com amor, com misericórdia, mas ninguém quer falar muito sobre salvação. Né? As pessoas não querem saber como está a sua vida. E isso é algo muito preocupante, porque tem muita gente dentro da igreja enganada. Enganada que é crente. Porque a comunidade cristã é uma comunidade legal, os irmãos em Cristo, né, tem uma relação legal, pessoas agradáveis e tal, bons amigos, e cria-se uma sociedade. Às vezes não é igreja, às vezes é um grupo que se ajuntam e deixam de ser igreja. Porque para ser igreja precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Os santos se reúnem e formam a igreja, formam a coinonia, formam a paz, o amor, a unidade, a comunhão. Mas quando há características explícitas na vida das pessoas contrária a isso, no seu dia a dia, eu fico extremamente preocupado sobre a questão da salvação. Né? Porque a graça salvadora, ela vai se revelando a cada dia. E você vai vendo que os parâmetros da salvação. Você aceita Jesus Cristo, você se arrepende dos seus pecados, né? Você se arrepende dos seus pecados, os pecados praticados, que eu gosto de contar, os pecados que eu praticava, gosto porque eu não os pratico mais, por isso que eu gosto de contá-los, né? As atrocidades que eu cometia, tudo que eu cometia de errado, mas eu não cometo mais. E eu tenho paz no coração de falar isso. Aqueles pecados que eu sinto, eu cometi assim, né? Um monte de coisa, né? Eu ensinei os caras a assaltar um banco. Eu fiz um esquema para os amigos meus assaltarem o banco, o Unibanco, lá no Largo da Freguesia. Eu fiz isso, cara. Eu ensinei a eles, e eles foram lá e assaltaram o banco do jeito que eu ensinei. Tá, eu fiz isso. Eu não era ladrão, não era bandido, não era nada. Só eram meus amigos, eu ensinei que eles eram burros. Ladrões estúpidos e burros. Aí eu tentei fazê-los de ladrões um pouquinho mais inteligentes. Eu fiz isso, cara. Isso lá em 1970 e alguma coisa. Eu era jovem, 18, 17, 18, 19 anos, sei lá. Mas isso eu não faço mais. As práticas que eu tinha antes eu não faço mais, porque eu entrei nesse processo. As fases do Espírito se revelaram a mim. E em consequência disso, né, aí você
mostra, e o mentiroso, o hipócrita espiritual, ele é desmascarado com o tempo. O tempo é a desgraça do mentiroso, porque o cara se mantém, se apresenta na igreja com pose, cheio de conhecimento, cheio de marra, mas o tempo mostrará se aquilo é verdade ou não. O tempo é o Senhor da verdade. Né? O tempo é o Senhor da verdade. Porque a pessoa hipócrita, mentirosa, ela que se diz entendedora da graça e não a vive, porque não adianta entender apenas. Você tem que viver e entender com a mente e viver com o coração. Se você não entende com a mente e não vive com o coração, é mentira, cara. Né? Mas aí o cara entende com a mente e não deixa isso pro coração, aí ele vive o que está na mente dele, mas só que ele não consegue manter aquilo por muito tempo. Vai ter uma hora que ele vai demonstrar quem ele é. Aí as pessoas ficam assim, puxa, mas eu achava isso da irmã, do irmão falando de tal. Caraca, são tão canalhas, são tão sem vergonha, são tão hipócritas, são tão canalhas. Aí você fica assustado. Por quê? Isso é comum no meio da igreja, porque as pessoas dissimulam serem detentores da graça do Senhor. Né, na mente e no coração, quando na verdade às vezes só tem na mente. Então a salvação, essa graça salvadora, ela é difícil de entender, porque eu não consigo entender que Marcelo tem o seu nome escrito no livro da vida, né, que há um processo de salvação em andamento sobre o nome de Marcelo Moraes dos Santos. Eu não consigo entender, não sou digno da salvação, cara. Com todo o empenho, com todo o esforço, eu não sou digno da salvação. Por isso que é a favor. Por isso que é graça. A graça salvadora, uma salvação que você não merece, que eu não mereço. Com toda a minha história, com tudo que eu já fiz, eu não mereço a salvação. E tem um terceiro e último ponto, para a gente, estamos chegando ao final da palavra, que é a graça santificadora. Né? Aí está dentro desse processo de pós-salvação. Né? Pós-salvação. Nome escrito da vida. E agora um processo de santificação. Onde o Espírito Santo, né, que mora em você, que habita em você, passamos a ser igreja de Deus, passamos a ser casa de Deus. E o Espírito Santo que está em você, ele te torna santo. Tá? Ele pega uma pessoa impura, uma pessoa com máculas do pecado, e mostrei aqui, né, os meus pecadinhos cor-de-rosa, que eu colei aqui no meu corpo, e ele vai te ajudando a você se livrar desses pecados. Você xingava, e ele diz que ele não se agrada, porque você precisa ser a boca de Deus, e não a boca de Satanás com palavrões. E infelizmente, né, eu digo isso com muita tristeza, quantos irmãos têm boca suja dentro das igrejas, quantos pastores têm boca suja dentro das igrejas, não consigo entender, mas, né, sei lá, acho que ainda não caiu esse papelzinho rosa do palavrão, das palavras torpes do seu corpo. Aí o Espírito Santo vai te trabalhando e fazendo com que práticas pecaminosas que outrora você tinha e que ainda perduram na sua vida, como mentiras, como porfias, como fornicações, adultérios, roubos, homossexualismo, isso ele vai te ajuntando. Olha, isso não me agrada, cara. Eu tenho te orientado de outra maneira. Então, aí é o processo da graça santificadora. A graça vai se revelando a você, vai te mostrando o que você pode fazer, o que você não deve fazer, não pode, né? É o que você deve e o que você não deve fazer. E isso é muito rico. Porque, na verdade, Paulo diz que nós podemos tudo. Tudo nos é lícito, nós podemos fazer tudo. Se você quiser fumar um cigarro agora, se eu quiser pegar, sei lá, um cigarro e pegar e ficar fumando igual um abestado aí, jogando fumaça pra cima, eu fumo. Se eu quiser tomar uma cachaça agora e ir lá comprar, tem um negócio de um barrilzinho de cachaça que vende aí, né? Ir lá e comprar um barrilzinho de cachaça e beber até ficar bêbado, eu posso. Se eu quiser comprar um monte de cerveja, eu posso também. Mas só que aí ele diz assim, mas não convém, cara. Não convém aos santos. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E aí, esse processo da santificação vai te revelando o que convém e o que não convém você fazer. A mentira, né? A fofoca, a maledicência, que é tão comum na nossa sociedade evangélica, né? A inveja, o espírito da inveja, pastores que têm inveja do ministério de outros pastores, né? E tal, pastores que falam mal de outros pastores para denegrir a sua imagem por onde passa e tal. Então, tudo isso são máculas que, nesse processo da graça santificadora, ela vai se manifestando, vai te capacitando a você abandonar essas práticas. E tem um ponto final da graça, irmãos,
né? Que é a graça que nos ensina a servir. E isso é muito legal, para a gente encerrar essa palavra, né? Aí vem os dons. Como é que você recebe um dom? Tem gente que tem o dom de pregar, tem gente que tem o dom de revelação, tem gente que tem o dom da oração, da intercessão profética, e são vários dons. Mas é interessante, né, a gente pensar em dom. Dom no grego é carisma, né? Então por isso que esse movimento carismático é o movimento das práticas desses dons. E o dom é uma dádiva de Deus. O dom é a graça de Deus se manifestando na sua vida, nesse processo, cara, pós-salvação. Ele vai a todos os que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, têm que passar, obrigatoriamente, passam pelo dom da graça, dos dons do serviço, do dom da graça do serviço. Ou seja, você vai ser habilitado a trabalhar para o Senhor em alguma coisa. Eu lembro na igreja de Bangu, a Rosana vai lembrar, tem aqui pessoas da igreja de Bangu, né? Deixa eu ver aqui, tem gente lá da igreja de Bangu, né? Tem a Vera, a Lúcia, né? Tem ainda até hoje, eu até estou querendo, deixa passar isso aí, eu vou pegar a Rosana um dia, vou visitar a Vitória Nunes, né? A Vitória Nunes é a Vitorinha, né? Irmãos, eu sou apaixonado por aquela mulher, né? Rosana não tem nem ciúme, né? É uma senhorinha, já está com a idade avançada. Vitória foi uma das pessoas que mais orou pelo meu ministério. E se eu cheguei em algum lugar, se eu consegui fazer alguma coisa, eu devo muito àquela mulher, porque ela, seus joelhos dobrados orando por mim. Vitória Nunes tinha um negócio, cara, lá em Bangu, que era, você vai pensar que é uma besteira, né? Eu também talvez pensasse a princípio, mas depois eu comecei a ver que não. A Vitória tinha o dom de arear panelas. Lembra, Rosana? A Vitória, lá na igreja de Bangu, a igreja sempre tem essas práticas, fazer comida, festa da Pé de Guaratiba, a gente tinha festa de missões integradas que a gente fazia na igreja, aí tinha aqueles panelões, aí quando a gente ia para missões, para festa da Pé, a igreja de Bangu fazia, com a dona Maria José Eloy Gonçalves, fazia angu à baiana de um lado e do outro fazia bolinho de aipim. A gente tinha 2 barracas e tal, aí tinha os panelões que faziam os miúdos aí a gente, do angu à baiana, e a gente fazia, né, o angu com fogueira, né? A gente formava madeira, lenha, porque eram umas panelas grandes que a igreja de Bangu deve ter até hoje, né? E é muito engraçado, era muito interessante, porque a gente era um mutirão, e a gente, aí dia 20, dia 19, dia 18, dia 19, dia 20, antes da festa da pedra, a gente enveredava ali, as mulheres ralando aipim, cortando o miúdo pro angu à baiana e tal, né? Aí depois a Vitória lavava as panelas. Irmãos, era um negócio assim mais ou menos inacreditável. Pegava a panela, o estado lastimável, e a Vitória pegava o bombrilzinho lá num tanque que tinha, acho que não tem mais, né? Não tem mais, que tinha lá atrás, né? Lá no fundo da igreja, e ela pegava, cara, ela transformava aquelas panelas em novas, né? Era um milagre, cara. Era interessante. Pode parecer uma besteira, mas ela era capacitada para aquilo. Era amor pela igreja, cara. Era amor pelos irmãos. E aquelas panelas depois botava no sol assim para secar, tudo brilhando. E ela lá, Vitória Nunes, cara. Eu assumo um compromisso público aqui de quando acabar essa bendita dessa pandemia, eu e Rosana, nós vamos lá visitá-la. Ela mora lá na estrada Porto Nacional em Bangu, né, do outro lado, aqueles apartamentos com as filhas. Eu vou lá visitá-la, vou lá tomar um cafezinho com ela, porque eu sou apaixonado por aquela mulher. É a graça do serviço. E você recebe capacitações dos céus. Né? Aqui a Ana Lúcia está falando, vou falar com a Vitória, pode falar, diz para ela, Ana Lúcia, que eu vou na casa dela quando passar a pandemia, eu e Rosana, é um compromisso que eu assumo aqui publicamente, quero ir lá dar um abraço nela, porque eu amo aquela mulher. Então, você é capacitado para o serviço, mas tem gente que dentro da igreja se omite, cara. Tem gente que se acha estrela, tem gente que se acha muito importante e não pode botar as mãos para o serviço.
Mas graças a Deus que tem muita gente dentro da igreja que bota a mão e rala, e a gente lava a louça, e a gente limpa banheiro se preciso for, e a gente vai para as ruas, e a gente compra, e a gente carrega peso. Eu fiz, Tiago, meu coitado, foi comigo lá no Mercadão, lá no Ceasa. Tiago teve que carregar uma caixa de maçã de 20 e tantos quilos, coitadinho dele, né? Aí ele falou, vamos carregar nós dois? Ele, não, pastor, tipo assim, tu tá velhinho, tu tá mais morto que vivo, deixa que eu carrego sozinho. Aí ele carregou uma caixa de maçã. Da outra vez foi eu e Vinícius teve que carregar também a caixa de maçã um pedaço. Então nós temos uma missão dada por Deus de trabalhar, cara. É a graça que nos empurra na direção do serviço. E o serviço e os dons é para quê? Para abençoar os outros. Não é para autoproclamação. Se você é bom de ensinar, você não é nada, cara. Você é uma ferramenta da graça de Deus. Se você é bom de pregar, você não é nada. Você é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Se você é bom de oração, você não é nada. Você é um zero. Você é fruto da graça. E se você olhar na Bíblia, e a gente não vai ler todos os versículos por causa do horário, já são 19h30 quase, né? Esse carisma que recebeu da parte de Deus, ele não passa por merecimento, ele só passa por favor de Deus. E nós não recebemos, né, um dom só. Pode ser que tenha, talvez, pessoas que tenham um dom só. Nós recebemos vários dons. Eu fui missionário. Missionário tem dom de tudo, cara. Não tem jeito, né? Já vi missionário descapacitado que fracassam, porque o missionário, né? Nós temos aí pessoas na igreja que se colocam como missionário. Eu fico preocupado. Os caras não vão nem na igreja, cara, para ser missionário. Né? Porque o missionário, ele tem um dom de tudo. Ele, se tiver que limpar banheiro, limpa. Irmãos, eu limpava banheiro em Teresina, cara. Tem aí a Leidiane que está no grupo. Ela sabe disso. Eu limpava banheiro, eu varria a igreja. Eu fiz parte elétrica sem saber. Eu sentei tijolo, eu pregava, eu visitava, eu orava pelos enfermos, orava pelos endemoniados. E tudo eu tinha que fazer, porque só tinha eu, cara. Então Deus me capacitou para fazer tudo que eu tinha. Eu estava ali e eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, do jeito que tu queres. E hoje nós temos em Teresina, nós temos em Campo Maior, nós temos em Estado de Engenho, igrejas. E eu pude, pela graça, participar da implantação dessas igrejas. Está lá a igreja congregacional de Teresina, fez 20 anos agora. Eu até fui convidado para estar lá, não fui, quero ir numa outra hora sem festa, porque tem muita gente, muito tumulto e tal. Quero ir, eu vou, é outro compromisso que eu assumo aqui. Leidiane deve estar ouvindo aqui, Liliane, né? Eu e Rosana, nós vamos lá. Já falei com Lili, né? Já falei com ela, nós vamos a Teresina num final de semana mais longo assim. Nós vamos tipo numa quinta, numa sexta, vamos ficar lá até terça, quarta-feira, vamos passar uns 6 dias aí em Teresina, para poder ver os amados e tal. É compromisso. Eu estou assumindo compromisso em público, eu tenho que cumprir, senão passaria a ser mentiroso, né? Eu vou a Teresina e tal. Então tá lá a história da minha vida, cara. História da vida da Rosana. Nós participamos daquilo. Campo Maior. E não tem mérito nisso. Não tem mérito, porque é fruto da graça. Pela graça eu fui capacitado para fazer aquilo. Você que está aí do outro lado, é fruto da graça, cara. E você que talvez não tenha Jesus, você sabe que você tem a graça comum sobre a tua vida. E essa graça comum te atrai, está te chamando para Jesus Cristo, para você entender até a graça salvadora. Aleluia! E você que já é crente, que já passou pela graça salvadora, você tem um processo, né, de se colocar no serviço do Senhor. E ter coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, use a mim. Outro dia um missionário da nossa igreja disse, isso aqui eu não quero fazer de evangelismo. Vai, é doente, cara, um crente que fala uma coisa dessa. Como um missionário vai dizer isso aqui, em evangelismo eu não quero fazer, não quero participar? Porque o missionário, ele tem a graça superabundante sobre a sua vida. Porque ser missionário, irmão, é uma maravilha de Deus. E missionário tem fome de trabalho. Eu conheço aqui o Jair Wesley. Conheço o Idenildo Cavalcante. E converso com ele. Conheço o Felisberto, em Colombo, no Paraná. E cada um deles são loucos.
Vejo o Idenildo lá de short, bermuda, sentando tijolo, embolsando parede, ralando igual um peão. E daqui o cara tá de terno e gravata, pregando o evangelho. Eu me vejo nele, eu me vejo no Jair Weller lá em Cascavel, na Bahia. Eu me vejo na luta do Felisberto lá em Colombo, no Paraná, de implantar o evangelho num lugar onde ninguém quer o evangelho. Você é ferramenta de Deus, missionário. Todos nós temos um chamado missionário. Mas aquele que tem um chamado específico para ser missionário, para viver missões, não pode negar trabalho, cara. Não pode fugir do trabalho, não pode se esconder atrás de situações, de problemas. Meu irmão, eis-me aqui, o missionário tem esse discurso, tem que ter, senão não é missionário. E você, crente, você tem que ter o dom do serviço. Os dons, porque os dons foram dados. Você pode ler lá em Romanos 12, 6, 8, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, 8, Efésios 4, 7. Você vai estar vendo ali os dons, as capacitações que Deus te deu. E você tem que exercer. Não ganhou para ser estrela. Você recebeu dons para ser peão do Senhor. Para ralar, para malhar, lutar pela pregação do evangelho, para ralar em prol da igreja, ralar em prol da comunidade. Para isso que nós recebemos dons, cara. Eu vejo um menino que deve estar aqui assistindo, Jorginho. Né? Jorginho ele é engenheiro, acho que é engenheiro elétrico, se não me engano. Né? Ele é engenheiro, empregado, um menino muito bom. Ele tá lá, ele trepa a escada e ele tem um dom de cuidar da igreja, cara. E fico admirando o zelo desse menino, dentre outros, né? Ele toca o patrimônio sozinho, bem dizer, ele bem agora, bem dizer, sozinho. Da igreja, e luta, e pede, compra, e pede pro Zé arrumar, ajudar numa coisa. Cara, ele tem esse dom e exerce com excelência. Um exemplo, não é melhor crente do que ninguém, mas nem faz mais do que a sua obrigação como crente, porque ele recebeu isso de Deus, cara. Que nós possamos tomar posse da graça. Mas tomar de verdade, não é só de boca para fora, irmãos. Tomar posse da boca, eu a recebo em nome... Não, irmãos. A graça salvadora, a graça do serviço, a graça comum para quem não é crente em Cristo Jesus, precisa ser na mente e no coração. Precisa passar, você precisa entender, precisa passar na tua mente, você precisa pensar sobre a graça e vir ao teu coração, e isso vai te encher de alegria, alegria em te servir, alegria em adorar ao Senhor, alegria em arrumar, alegria em estar na igreja, alegria de ir aos cultos. Aí tem gente que diz, eu tenho graça, eu sou cheio da graça, e fica em casa, porque diz até, já me disseram dentro da igreja, eu não vou à igreja porque Deus disse para me dar um tempo. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Ah, Jesus. A graça te empurra na outra direção, cara. De você se envolver. Ah, mas eu não concordo com coisa. Irmão, você não é dono da verdade. Eu não sou o dono. Nós só pregamos a verdade. E precisamos nos dispor. Né? A Cláudia Vitor diz aqui, o Jorginho é um exemplo. Como o Jorginho, por exemplo, né? Nos dispor para que o reino de Deus se expanda. Nós somos as ferramentas, cara. Se você pegar um mecânico e mandar ele consertar o motor e não der a ele nenhuma chave, como é que ele vai soltar os parafusos? Como é que ele vai interligar as tomadas? Como é que ele vai soltar as peças do carro sem ferramentas? Então Deus diz assim, vocês são as minhas ferramentas. E sem vocês ele pode até operar milagres, como ele fez lá do Machado, né, com Eliseu hoje de manhã na lição. Ele pode até, mas o milagre somos nós. E nós ficamos com a missão de exercer a obra do Senhor como ferramenta nas suas mãos. Que Deus possa, né, soprar em nossos corações, possa falar aos nossos corações e nos colocar como entendedores, sim, da graça, intelectualmente, sim, vamos estudar sobre a graça, mas deixar que desça da mente e vá aos nossos corações e tome a nossa alma, e tome o nosso espírito, e tome todo o nosso corpo, e nós nos entreguemos à causa do Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que podemos, em nome de Jesus. E nós vamos fazer com isso. A igreja tem uma grande expansão, e eu não falo que é expansão numérica, expansão financeira, expansão física, não. Eu falo que a igreja tem uma grande expansão espiritual. Senão é balela, irmãos. Senão é conversa fiada. Gente que só fala. Gente que só vai à igreja para falar.
Só vai à igreja para abrir a boca e falar, nas reuniões fala, mas não faz nada, não arregaça as mangas uma vez para pegar um banco, não arregaça as mangas uma vez para pegar uma vassoura, porque a sua graça me colocou como estrela do Evangelho. Irmãos, não existe estrela. Estrela do Evangelho é Jesus Cristo. Ele é a estrela. Os dons nos tornam peão de Jesus Cristo, para que ele opere maravilha no meio da sociedade. Que nós possamos entender isso, que nós possamos viver isso, e ter isso no coração, né? E ser de verdade grandes amantes da causa do Senhor, para que outros que vivem lá na graça comum apenas, que toda a sociedade vive debaixo da graça comum, enveredem também para a graça salvadora, em nome de Jesus. Essa é a nossa missão como igreja. Essa é a nossa missão como igreja, né? De fazer o reino de Deus se expandir na face da terra, né? De fazer o reino de Deus se desenvolver na face da terra. É a nossa missão. Foi para isso que nós somos chamados. E, além disso, não tem muita coisa não, cara, né? A missão da igreja é anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Ter uma conduta digna, e a conduta, o testemunho, né? Esse processo da graça santificadora, as pessoas veem na tua vida, no teu dia a dia, e isso vai te fazer com que pessoas sejam atraídas para a graça salvadora, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Ele te guarde com essa palavra e que você possa refletir sobre essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Então, estamos chegando ao final do nosso culto, né? E a Rosana vai cantar mais um cântico, né? Ela está dizendo ali não, mas eu estou dizendo sim, né? E ela vai ter que cantar mais um cântico. Prepara aí, Rosana, né? De novo. Só uns avisos finais pra gente encerrar esse culto, né? Essa semana vou estar, falei de manhã, segunda, eu marquei de estar segunda, quarta, sexta, sábado, domingo eu estou na igreja, mas essa semana eu vou estar segunda, quinta e sexta, tá? Porque quarta-feira normalmente eu levo a Rosana no trabalho, tá? É um dia meio ruim. Aí eu troquei pela quinta porque teremos uma reunião lá na igreja com o pessoal de ação social, né? A nossa chefe Elizabeth Roger, Manel e Mariana, que são chefes, com um grupo de irmãos lá, nós vamos ter uma reunião para planejar o futuro de ação social aí, tá bom? Então, irmãos, e eu vou estar segunda, quinta e sexta. E sábado na igreja, tá bom? E domingo temos escola dominical, eu estarei lá às 9 horas da manhã, tá? E vamos estar orando, né? Continuar orando por nossos enfermos. Te peço oração, né? O Alexandre pediu aí, mas Alexandre, nós oramos lá no início já, né? Eu tenho pedido a meus amigos, ore pela Rita de Cássia, irmãos. É uma situação emergencial, uma situação bastante preocupante, né? Mas Deus já está agindo, já temos boas notícias e vamos pedir a Deus, Senhor, dá-nos mais boas notícias sobre Rita de Cássia, em nome de Jesus, tá bom? Então, que Deus te abençoe e te guarde. A irmã Rosana vai cantar um hino, depois ela vai orar para encerrar e eu venho aqui só para impetrar a bênção e encerrar nosso culto em nome de Jesus. Amém. Não deu outro não? Cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
deixas 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, esse é o amor de Deus, impressionante. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. E derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Jesus, esse é o impressionante amor de Deus. Aleluia. Amém. Vamos então estar curvando a nossa cabeça, fechando os nossos olhos e vamos estar orando e agradecendo a Deus. Amém? Senhor, nós queremos de todo o nosso coração, não somente por emoção, mas pelo sentimento que nós podemos ter através de Cristo Jesus, através do Teu Espírito Santo,
o reconhecimento, Senhor, o sentimento de reconhecimento do Teu imensurável, infinito, extraordinário, maravilhoso, incompreensível, Senhor, o Teu amor. Obrigada porque o Senhor me amou primeiro. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor não tem comunhão com o pecado, mas o Senhor quer ter comunhão com aquele ser que Tu criaste, que somos nós, eu e cada um desta face da terra. Por isso, Senhor, pela Sua imensurável misericórdia e infinito amor, desceu, morreu, ressuscitou, para que eu e cada um de nós pudéssemos ser livres do pecado. Aleluia. Libertos do pecado, para que nós pudéssemos nos achegar a Ti e termos comunhão contigo e recebermos todas as promessas que o Senhor e os sonhos que o Senhor desde antemão preparou para que cada um de nós andássemos. Senhor, que nesta noite nós possamos pensar, refletirmos sobre o que nós somos, o que nós temos a partir de Cristo Jesus. Aleluia. Para que nós possamos verdadeiramente continuarmos firmes no caminho que o Senhor tem traçado para nós. Amém. Que é o caminho que é Jesus. Porque Ele mesmo se intitula: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. E que cada um de nós nesta noite, a começar por mim, nós possamos pensar ao longo de toda esta semana, e não somente nesta semana, mas até a Tua volta, ou até o dia que o Senhor nos levar. Pai, ajuda-nos nesta semana com as nossas vidas, a glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a repelirmos o pecado, a nos afastarmos do pecado, porque é a partir da nossa decisão individual, Senhor, é que nós conseguimos recebermos de Ti a Tua graça, o Teu perdão, o Teu favor, as Tuas bênçãos e a força para resistirmos ao pecado. Amém. É a partir das nossas decisões. Então, Pai, em nome de Jesus, eu Te oro nesta noite e Te pedindo que o Senhor abençoe a cada um. Derrame a Tua bênção, Senhor, a bênção da Tua graça, a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção, Senhor, do amor, Amém, a Senhor. bênção das misericórdias, a bênção, Senhor, da vida. Ó Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que estão nos ouvindo agora nesta noite, Senhor, e aqueles que não estão nos ouvindo, mas que todos sejam alcançados. Pai, em nome de Jesus, Amém, Senhor. dirija a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, dirija, Espírito Santo, a Tua igreja, em nome de Jesus, que caiam por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, e que a Tua igreja seja relevante, Senhor, seja poderosa nesta face da terra. Ó Deus, não são prédios, mas somos seres, Pai. Nós que compomos a igreja, nós que somos a igreja, que nós sejamos vivificados, Senhor, fortalecidos, Senhor, e santificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim nós te oramos no nome de Jesus e dizemos amém. Amém. Deus te abençoe. Amém, amados. Estamos chegando ao final do nosso culto, né? Deixa eu só ver aqui, algumas pessoas mandaram algumas mensagens
né? A Leidiane mandou assim: caraca, Leidiane, esse negócio não é de amigo, não. Ela diz que quer dividir o sol do Piauí comigo, o calor da gota serena. Não quero não, Leidiane. Tá bom aqui, tá fresquinho, estamos no outono no Rio de Janeiro, então fica aí com o teu calor que eu fico com a minha temperatura agradável, né? A Ana Lúcia disse que falou com a Vitória Nunes, e ela ficou alegre, né? Vitória mesmo, amada. E vou lá, se a Roseli tá assistindo, Roseli, vou aí na tua casa. O que sempre que a Vitória fazia pra gente quando a gente ia lá, Roseli? Cachorro quente de forno. Eu sempre que ia na casa da Vitória, ela fazia o cachorro quente de forno, que é uma tentação, né? Quem sabe, né? O dia que eu for, ela faça de novo, não tô pedindo, né? Porque eu jamais faria isso. Mas seria legal, Vitória, né? Eu vou aí na tua casa em nome de Jesus, né? Que é uma alegria, né? Não precisa de cachorro quente, não, né? Que mais aqui, né? Temos Elaine. O Alexandre pediu para a gente orar pela Rita, mas eu já falei, Alexandre, lá no início, nós levantamos um clamor pela Rita, e nós temos orado todos os dias por Ritinha, tá? E ela vai se levantar desse leito aí, para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Isso é certo. Amém, amém. Leidiane, a menina lá de Teresina, eu gosto muito dessa menina. Né? Carmindo manda uma mensagem aqui. Deixa eu olhar a mensagem de Carmindo. Grandona, Carmindo. Jesus, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ao pastor Marcelo e aos demais queridos irmãos. Sempre quando realizamos algo na obra do Senhor, ainda assim é somente o fruto da graça. Verdade, né? É o fruto da graça de Deus. Não há nenhum mérito em nós. Abraços virtuais. Amém. Um abraço para ti também, Carmindo. Deus te abençoe aí. Guaratiba, caraca, longe pra caramba. Interessante. Bom tê-lo aqui, Carmindo, né? Deus abençoe tua esposa, família. Conceição, né? Conceição deve estar... Conceição Vitor, irmão, ela deve estar doente, que ela está sem poder saracutear, né? A Cláudia Vitor deve estar feliz da vida, os filhos dela também, que ela está agora com esse negócio de Covid aí, está presa em casa, né? Alexandre Vera, já falei, né? Gertrudes... A Gertrude disse que dia 31 ela botou, né? Ela vai se produzir para assistir o culto igual a Rosana, né? Vai ficar igual a Rosana, toda produzida. Tá, irmãos? Então a bênção do Senhor, né? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada. Essa semana eu vou colocar o vídeo, nós vamos colocar os ovos lá numa promoção lá, muito legal, baratinha, para abençoar a igreja mesmo. Vamos ver o melhor preço que a gente possa fazer. Mas aí a gente vai botar o vídeo, quando vai ser, durante essa semana, tá? Pode esperar que vai ter um negócio legal, tá bom? Então vamos orar, impetrar a bênção, que Deus possa te abençoar ricamente durante essa semana. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e todo sempre, e a igreja diga amém. Amém. Amém, irmãos? Tá? Então, quarta-feira, 19h30, depois, sexta-feira, 19h30, nova live, estaremos aí. E as comunicações nós vamos fazer lá no grupo da igreja, né? Já botamos a lição 10, se não me engano, lá sobre os 4 leprosos, já está lá no grupo da igreja. Se você quiser, o Carmindo pediu, Carmindo, tá lá no grupo da igreja. Se você quiser, eu mando para você particularmente, dá um toquezinho no zap que eu mando para você, tá? Mas já tá lá no grupo da igreja, tá bom? Estude a lição e domingo vamos estar lá na igreja para ministrar essa lição e tem sido bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um. Tô com saudade de todos vocês, saudade do Carmindo, saudade de Sebastião atleta, né, da academia, só conversa fiada, né? E a Odete eu vi hoje, saudade de Graça Maria com aquelas roupas glamorosas dela, né? E tal, né? E eu gosto de zoar a Graça, saudade de zoar você, Graça Maria, né? Saudade muito de estar com as crianças. Eu tive na casa da Amanda para deixar um remédio lá essa semana, mas não pude ver a Valentina, que ela estava lá para dentro. Saudade da Valentina, né? A Manu eu vi essa semana, mas saudade de tantos, irmãos, que Deus possa te abençoar e consolar nossos corações nesses momentos. E beijo para Vitória Nunes, vou na tua casa te visitar aí muito brevemente. Pode aguardar, deixa essa situação de vírus passar, eu e Rosana vamos aí te visitar. Um beijo em todos e todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.